Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Guilherme Sandrini, sou sócio da Química Consultoria e essa é a apresentação sobre a aplicação do Lean no segmento de rótulos e embalagens. Antes que eu inicie, é importante destacar para vocês que a Química é uma consultoria especializada na resolução de problemas industriais e empresariais. Quem desejar conhecer nosso trabalho um pouco mais, está aí o nosso site, certo? E junto aos nossos clientes, o que a gente promove basicamente é atividades de melhoria de processo, projetos, né, com o objetivo de aumentar a produtividade, reduzir custo e melhorar o desempenho de entrega. A gente tem essa palavra aqui nessa expressão, melhoria de processos, por mais que isso pareça, e é algo até relativamente operacional, que vai no detalhe de como cada atividade está sendo realizada, a gente não pode perder de vista de que o objetivo desse trabalho exatamente é impactar positivamente o resultado do negócio, né? Acho que é importante destacar que não é somente através de novos negócios que a gente consegue melhorar o resultado desse negócio, né? Mas também pensando que através de ganhos de eficiência internos dentro da operação a gente também consegue impactar esse resultado. Importante não perder isso de vista. Então, essa apresentação, né, ela está dividida em 5 partes. Então, a primeira delas, parte 1, vamos falar do significado, origem e objetivos do Lean. Na parte 2, como o segmento de rótulos e embalagens pode se beneficiar do Lean. Aqui já vou ser um pouco mais específico, falando deste segmento especificamente. Na parte 3, vou colocar aqui 10 evidências, né? Citar 10 casos em que o Lean pode ajudar a sua empresa, né? Tem uma expressão ali, o VAVER, né? O que isso quer dizer? Vou descrever essas 10 situações muito mais para você ouvir, entendê-las e aí ir analisar como a sua operação está estruturada. Então, a boa notícia é que se você se identificar aqui com essas situações que vão ser ditas, né, esse é um indicativo de que você pode se valer do Lean para obter ganhos de eficiência na sua empresa. Na parte 4, é uma parte breve, né, mas vou falar um pouco sobre como começar e quais os resultados previstos que as empresas que adotam iniciativas de Lean podem obter. E na parte 5, também rapidamente, o contato da Química para as empresas que entendem que nesse momento podem precisar de algum suporte. Então vamos iniciar aqui agora a apresentação. Então, parte 1, Lean, significado, origem e objetivos. Bom, antes de mais nada, o que Lean quer dizer? Qual é o significado, né? Então, se a gente for pegar o termo em inglês, né, Lean, a rigor, quer dizer enxuto, magro, sem gordura, sem excessos, né? Se a gente fosse fazer uma tradução, de certa forma, livre, né, acho que um bom significado seria talvez atlético, né? Se a gente for pensar em magro, enxuto, talvez e essa expressão normalmente ela é associada a um corpo, né? A gente pode ter a impressão de que esse magro, ele é algo, digamos assim, sem vigor, né? Mas na verdade não, acho que se a gente fosse pensar ainda nessa representação de um corpo, talvez um significado mais correto seria a gente falar de atlético, já que o corpo dos atletas normalmente, né, ele é magro, mas ao mesmo tempo ele é muito robusto, né? E da onde que vem isso? Por que isso é utilizado? Na prática, o sistema Lean, ou o Lean Manufacturing, o Lean Thinking, né, o pensamento enxuto, é um dos muitos nomes dados aí ao sistema Toyota de produção, ou Toyotismo, em alguns casos falado também como Just in Time, certo? De onde que vem isso? O uso desse sistema, a divulgação disso, o estudo disso e depois a divulgação desse sistema, ele se popularizou lá nos anos 90, basicamente aqui com 2 livros, né? Então tem o primeiro deles, A Máquina que Mudou o Mundo, de 1990, e A Mentalidade Enxuta nas Empresas, de 1996. Esse primeiro livro,
de 1990, na verdade, ele é uma consolidação de um estudo realizado nos Estados Unidos pelo MIT, onde a indústria automobilística foi comparada em vários países, então no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, pensando em montadoras locais e montadoras estrangeiras nesses vários países, e basicamente o que esse estudo fez? Ele foi comparar como que a indústria automobilística estava organizada sobre vários pontos, de qualidade, atendimento ao cliente, controle de produção, enfim, né? Então esse é um livro que não só ele descreve as diferenças na maneira como as empresas e os setores ali estavam se organizando, mas também de uma maneira bastante quantitativa. Ele tem uma série de tabelas de dados quantitativos comparando essas várias empresas e onde ele chega basicamente na conclusão de que, olha, os japoneses, mais especificamente o pessoal da Toyota, está fazendo um trabalho mais interessante do ponto de vista de, ó, os resultados são melhores. Mas ele é um livro que, de certa forma, descreve um pouco como era, mas que ele não define muito bem como fazer isso, como atingir esse objetivo. Então, esse livro de 1996, O Mentalidade Enxuta nas Empresas, aí sim ele já é um pouco mais um livro que vai falar de princípios. Então, dá para dizer aí que essas duas obras aí se tornaram bastante populares e bastante gente foi consultá-los, né? Então, na prática, dá para dizer que a Toyota inventou um novo sistema de produção, né? Ele foi o nome hoje mais conhecido é como Lean Manufacturing ou simplesmente Lean, mas é a mesma coisa, né? E dá para dizer que o foco desse sistema de produção é a eliminação de desperdícios. Ponto importante, né? E aí a gente tem que ter isso em mente, é por que foi necessário inventar um novo sistema de produção? Por que eles simplesmente não utilizaram as técnicas que já existiam, certo? E aprimoraram ele mesmo e trabalharam dessa forma. Então esse é um ponto que a gente tem que se atentar. Para responder essa pergunta, nós vamos precisar, na verdade, dar antes uma volta, tá certo? E entender como as coisas como a fabricação de veículos evoluiu. Então, no primeiro momento, a gente tinha um sistema de produção de certa forma artesanal, né? Lá no final do século XIX. Então, como que na época os carros eram fabricados? Antes de mais nada, era para uma mão de obra multifuncional, muito capaz, então artesãos, tá certo? E eles operavam basicamente um maquinário muito simples e flexível, com operações, que realizava operações básicas e flexível no sentido de ser capaz de produzir praticamente qualquer peça, né? Durante os processos de montagem, a gente verificava ali um alto nível de ajustagem dessas peças, durante o processo de montagem, muito mais pensando num produto que era não padronizado, certo? Porque os volumes também de produção eram baixos, né, de forma que na época o alto volume deles ali era algo em torno aí de 50 carros, né? Esse seria, de certa forma, o lote de produção deles. Que para a gente ter uma noção, nessa foto aqui a gente tem, ela ilustra aí o primeiro carro na Inglaterra, né? Foi produzido na França, né? E aí esse nobre inglês ele trouxe o carro da França em 1995, né? Dá para ver um pouco do visual dele aí, né? Então a etapa seguinte já vem aqui um pouco nessa linha aqui da gente pensar na criação da linha de montagem. Então uma primeira etapa aqui, se a gente pensar em 1906, aqui numa fábrica de Pickett Avenue da Ford, onde era produzido esse modelo N, certo? Com o produto sendo montado em estações, certo? E aí uma mudança bastante grande que veio menos de 10 anos depois, nessa nova fábrica da Ford aqui em Highland Park, em 1914, tá certo? E elas entre si têm bastante diferenças, né? Aqui ela estava sendo montada em estações, então os veículos ficavam todos eles
parados e os operadores e as peças se movimentavam e iam, o processo de montagem ia agregando peças ao produto, certo? E pensando numa visão já um pouquinho diferente, então aqui a gente tem aqui uma linha de montagem, né? Dá para ver aqui um transportador, né? Então os operadores ficavam parados, né? Tinha um processo de abastecimento dos componentes e o produto em si se movimentava por esse transportador, por essa linha de montagem, uma vez que todas as montagens de cada posto de trabalho eram concluídas. A gente tem alguns dados aqui também para comparar, né? Até do ponto de vista de produtividade. Então, o tempo de montagem de um motor 594 minutos e os principais componentes 750 minutos. Né? E se a gente fosse comparar aqui com um processo em linha de montagem, isso cai drasticamente. Né? Então, o tempo de montagem de um motor 226 minutos e os principais componentes em 93 minutos. Então, se a gente pensar nisso, e aí também a gente tem outros dados aqui, dá para dizer que o Ford, né, ele foi o primeiro pensador enxuto, até porque, né, e aí a gente tem os dados, então, ano a ano, né, de 1909 a 16, então, quantos carros foram fabricados, qual era o número de empregados, então, e aqui algumas medidas de produtividade, né, então, carros por funcionário por ano, né, que estava lá próximo a 8, e isso pula para quase 20, né, 18, 19 aqui, alguns anos depois, e as horas de trabalho por carro que estavam próximos ali a 350, 400 horas por carro, isso cai aqui praticamente 70% para um número ali de 120, 130 horas de trabalho por carro. Né? Então tudo isso gerou aí um enorme ganho de produtividade, bastante baseado na aplicação da linha de montagem e nos princípios de administração científica, de melhoria de métodos de trabalho também. Certo? Se a gente pensar nessa primeira fábrica da Ford de Highland Park, qual que era a lógica dela? Então, que a gente mostrou aquela figura, mas de uma maneira esquemática a gente tinha uma linha central aqui, né, uma linha de montagem, os veículos todos se movendo, e ao redor disso as células que fabricavam os componentes entregues diretamente, né, próximos à linha. Então, se a gente for pensar, esse termo fluxo, ele era algo bastante importante nessa fábrica, por quê? Essa fábrica ela era muito balanceada do ponto de vista de capacidade, ela tinha poucos estoques, então as matérias-primas que eram recebidas para essa fábrica, rapidamente elas eram convertidas num componente, depois agregadas ao produto e se transformavam num produto acabado muito rapidamente. Agora, como que eles conseguiam isso? Essa fábrica ela tinha uma característica, ela só produzia um modelo, o Ford T, no ano lá de 1914, tá certo? Eles conseguiram produzir 250 mil veículos em um ano, tá certo? Mas com essa característica de ser um modelo só. Então isso trazia uma certa simplicidade de processo, simplicidade de gestão, né? Para essa fábrica. Então isso permitia esse bom balanceamento dessas linhas. Né? Um ponto importante, essa fábrica, por exemplo, ela não tinha que fazer um setup de máquina, né? Que é o que as fábricas normais precisam fazer, tá certo? Mas como a gente vai ver, isso não durou muito. A etapa seguinte dessa história, ela vem cerca de 4 anos depois, quando a Ford inaugura uma nova fábrica, a planta ali de River Rouge, em 1918, certo? Que era uma fábrica muito grande, era um colosso, né? Então aqui a gente tem uma foto externa, né, onde a gente tinha basicamente navios descarregando minério e matérias-primas, onde ele também tinha todo o processo ali de siderurgia para a fabricação do aço que seria utilizado na fabricação dos carros. Então, assim, nós estamos falando de algo de uma escala monumental, né? Quem conhece uma montadora sabe o tamanho que ela tem hoje em dia, né? E imagine tudo isso integrando também a própria fabricação de matérias-primas, né? E aí, essa foto aqui, a da direita, é uma vista interna já, onde a gente tem vários processos já de fabricação de componentes. E agora aqui, se a gente comparar com aquela foto da fábrica ali
de Highland Park, ali onde a gente tem a linha de montagem, a gente tem uma diferença bastante básica aqui, ó. A gente não consegue enxergar mais uma linha principal por onde o fluxo de produção acontece. Por que que isso acontece, né? Então, dá para dizer, né, que aquele modelo lá de fluxo, ele se perdeu por quê? A gente continua tendo no centro aqui uma linha de montagem, né, onde os veículos vão passando por esse processo de estamos agregando os componentes, ele vai se movimentando. Agora, ao redor, a gente não tem mais aquelas células que fabricam os componentes. Se vocês olharem aqui do lado, o que que a gente tem aqui nessas áreas? A gente não tem mais componentes, o nome de componentes. Lá a gente tinha painel, tanque, eixos. Aqui a gente tem operações. Por que que isso aconteceu? Aconteceu basicamente porque essa fábrica ela teve um ganho de escala bastante grande. A gente partiu de 250 mil carros por ano para 2 milhões e meio, então são 10 vezes o volume. Agora, o ponto importante está aqui, ó. Ela produzia vários modelos, ela produzia um mix de produtos. Então, não existia mais aquela sequência lógica e simples, né, com um fluxo bastante claro. Por quê? Porque como os produtos são diferentes, eles têm roteiros diferentes. Então, isso trouxe uma complexidade que eu acho que é uma complexidade que vocês, fabricantes de rótulos e embalagens, vocês já enxergam e vocês provavelmente devem ter dificuldades com isso. Então, por exemplo, essa fábrica tem que ter setups, já que a gente faz uma variedade grande. Essa fábrica tem estoques, já que também não é tão simples balancear a capacidade, existem diferenças de tempo, tá certo? Existem esperas, eu preciso finalizar o material numa etapa, e aí esse material só depois ele vai entrar numa próxima máquina, tem um processo de setup também. Então, produzir itens diferentes, isso traz uma complexidade bastante grande. O sistema tem que estar preparado por isso. Eu dei alguns exemplos das dificuldades que acontecem, dos setups, dos estoques. Vamos pensar do ponto de vista de atendimento. Se eu produzo um item só, minha maneira de produzir, de atender esse cliente, basicamente é ter produto no estoque, né? Então, se eu gerencio esse estoque final, eu tenho um produto à pronta entrega. Se eu faço variedade, não, né? Se a gente for pensar nas fábricas de rótulos e embalagens, onde isso é muito, os produtos são muito específicos, né? Praticamente quando eu produzo um item, eu já sei para que cliente que eu não tenho que simplesmente gerenciar esse estoque final aqui, né? Normalmente eu tenho estoque, mas ao mesmo tempo tenho atraso. Nós vamos voltar a falar disso mais para frente. Também tem que ter uma outra estrutura que permita controlar a qualidade, que permita especificar esses itens diferentes. Então, isso gera uma dificuldade adicional. Então, ponto importante, aquele modelo de fluxo ele se perdeu. Aquela gestão de fábrica simples, ela se perdeu. Se a gente der um passo a mais aí na história, né, falando ali agora ali mais ou menos do ano de 1950 e aí já da Toyota, né, e 1950 são alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, onde o Japão realmente sofreu aí perdas muito grandes, não só de vidas, mas do ponto de vista da estrutura do país, né? Qual que era a situação deles? O mercado era muito menor do que, por exemplo, o mercado americano, mas ele tinha aquela mesma alta variedade de produtos fabricados, tá certo? A produtividade deles era 10 vezes menor, se fosse comparado, certo? E com o adicional de que a disponibilidade de crédito para empréstimos, para grandes empreendimentos, para ter grandes estoques de produtos, de matérias-primas, essa situação ela não existia. Então, agora sim, respondendo a pergunta, né, por que eles precisaram desenvolver um novo sistema? Exatamente porque, né, um novo sistema de produção, porque esse sistema aqui, da maneira como ele era organizado, né, necessário para se produzir uma alta variedade de produtos, ela não cabia, né? Não cabia por conta dessa questão aqui de que o mercado do japonês não comportava, tá certo? Então, quando a gente fala de Lean e desse sistema que foi desenvolvido por eles, na prática, nós estamos falando de uma empresa que, sim, produz altos volumes, tá certo? Mas não dessa maneira, pensando muito mais
em ter uma fábrica com um processo muito mais simples, facilidade de gestão, tá certo? Como se ela produzisse um item só. Na prática, isso significa isso aqui, ó, ser eficiente produzindo baixos volumes. Tinha apresentado antes aquela questão de que, então o que que era o Lean, né? Como é que eles conseguiram caminhar para essa simplicidade aí de processos, né? Tinha apresentado essa questão da eliminação de desperdícios, já tinha mostrado isso anteriormente, e que desperdícios são esses, né? Na prática, o pessoal foi lá estudar as práticas da Toyota, eles conseguiram, né, pontuar o que ele chamou de 7 desperdícios, né, de uma maneira bastante didática, quais eram as perdas de processo. Então, começando aqui por baixo, a gente tem espera de operadores, espera pelo material, devido também a máquinas, uma máquina poderia estar quebrada também. A gente tem movimentação do operador, o operador andando para antes de conseguir realizar uma atividade. A gente tem processos desnecessários, a gente tem fabricação de produtos com defeito, né, problemas de qualidade, transporte de materiais, inventário, né, grandes estoques, afinal de contas é dinheiro parado, né, e o excesso de produção ou superprodução, que é basicamente produzir mais do que eu preciso, produzir antes do que eu preciso. Quando a gente fala de, mas por que eu tenho estoque, por que eu tenho transporte, movimentação, problemas de qualidade, não podemos perder de vista que as fábricas elas eram organizadas daquela maneira lá, né? Então, assim, produzindo variedade com todas as dificuldades, a complexidade que existem. Então, através da eliminação desses desperdícios e também utilizando, e também apoiado, né, não só utilizando, mas apoiado em algumas ferramentas de gestão, e aqui nós vamos falar de, com certeza, de algumas que vocês conhecem, então 5S, né, na questão da organização, né, acho que praticamente toda a empresa já passou por um processo de implantação, TPM, né, com foco em manutenção, em disponibilidade de equipamentos, né, troca rápida, né, ou setup rápido, né, que também tem a sigla do inglês aqui, o SMAD, fluxo contínuo, montagem de células de manufatura, Kanban, OEE, medição de desempenho, dispositivos à prova de falha, enfim, essa lista ela é grande, ela vai embora, né? Então, quando a gente fala de eliminação de desperdícios, também é importante focar no seguinte, ó, nós não estamos simplesmente falando de otimizar os processos de uma maneira pontual, sem pensar isso no impacto no sistema. Nós estamos falando de resolver problemas de maneira sistemática, certo? E estamos falando de melhorar o fluxo de processos, né? É importante lembrar daquela questão, então a matéria na fábrica de Ford, lá Highland Park, né? Então a matéria-prima era rapidamente convertida em produto acabado. Isso era um bom fluxo de processo, certo? Eles conseguiram melhorar esse fluxo de processo mesmo fazendo variedade, com o objetivo claro de reduzir o time to cash. E o que é isso, né? Então, o tempo entre o pedido ser colocado e esse pedido ser entregue, sempre de olho em quê, né? A partir da entrega que a gente vai estar recebendo aqui, né? Então, reduzir esse lead time. Agora, iniciando a parte 2, né, que é uma parte que nós vamos falar um pouco sobre como que o segmento de rótulos e embalagens ele pode se beneficiar do Lean, né? E aí um ponto interessante, e aí respondendo algumas perguntas, possíveis perguntas aí de vocês, né, dentre elas, eu não produzo carros, né? Ok, você contou uma história aí sobre a Toyota, sobre as outras montadoras, mas eu não produzo carros, eu posso me beneficiar disso também, né? O outro ponto, as ferramentas do Lean, elas só funcionam, elas foram desenvolvidas e só funcionam para manufatura repetitiva, o peça a peça. Isso vale para mim aqui, que trabalho com bobinas, o produto, não dá para ver ele ali, o fluxo de produção acontecendo, né? Será que vale para mim também? Outro ponto, eu trabalho sob encomenda, né? Eu recebo os pedidos e só então inicio a fabricação. Como é que eu vou pensar num Kanban e em ferramentas? Então, isso como perguntas
possíveis para você que pode estar pensando assim, como é que será que isso vale, né, para o segmento de rótulos e embalagens? Eu posso utilizar? Então, se você foi um dos que pensou nessas perguntas, alguns esclarecimentos. Então, antes de mais nada, para não ficar nenhuma dúvida, sim, o segmento de rótulos e embalagens pode utilizar o Lean, tá certo? É para abrir um pouquinho a mente de vocês agora, a gente já tem inúmeros casos, por exemplo, de empresas de serviços, né? Seguradoras, empresas de tecnologia, bancos, hospitais que estão utilizando o Lean com resultados expressivos, né? Para quem quiser ler um pouquinho mais aqui, coloco também o link para onde a Kimi está disponibilizando uma reportagem da revista Inforflex, é uma reportagem de 2015. Tivemos a oportunidade de contribuir com a matéria, e aí nesse link ela está à disposição lá para você ler um pouco mais sobre Lean, onde tem a visão de alguns consultores e algumas empresas que estão também já utilizando o Lean, e empresas do setor também de embalagens, né? Outros esclarecimentos, né? Essas ferramentas específicas, aí elas valem para mim, né? Por exemplo, no caso do Kanban, né? Que acho que é uma das talvez mais difundidas, né? Ponto importante que tem que ser entendido em relação às ferramentas é que a gente não tem que ficar preso a ela na maneira que que a gente vê por aí numa empresa, numa automotiva, por exemplo. Então, o importante é entender o que a ferramenta nos ajuda a fazer, qual que é o problema a ser resolvido, certo? E aí sim, implantar isso, a sua maneira, o que isso quer dizer? Adaptando isso à realidade de cada empresa. Tá certo? Então, se a gente olhar para essa ferramenta com uma visão mais ampla, tá certo? Dá para perceber que ela pode se encaixar sim no processo, em diferentes processos, e dentre eles esse mundo de bobinas, esse mundo de embalagens e rótulos aí, né? Outro ponto também para ficar claro, né? O uso dessas técnicas do Lean, ele vem exatamente para acomodar os efeitos dessa alta variedade de mix, que é algo, já antecipei isso um pouco na primeira parte, mas que é algo que é bastante frequente, uma vez que não só o mix é alto, como esse mix ele vai se renovando pouco a pouco, né? As embalagens vão mudando, tem uma edição de Natal, enfim, tem uma certa sazonalidade, então isso vai mudando. Então o Lean vem exatamente para isso aí. Vou mostrar um caso aqui agora, né? Eu tinha colocado na parte 1 aquela questão de que nós não estamos falando simplesmente de uma otimização de processos de uma maneira que não faça sentido dentro de um todo, né? Então, esse é o caso de um fabricante de embalagens. O que é essa figura grande aqui? Certo? Sei que não está dando para ver, o objetivo não é esse, mas é mostrado de uma maneira bastante ampla. Ó, então, vamos olhar o fluxo como um todo. Então, da direita para a esquerda, essas várias etapas aqui, essas caixinhas pequenininhas, a gente tem alguns pontos de decisão e a gente tem algumas atividades, algumas operações acontecendo. Isso é o fluxo de entrada de pedidos. Então, em azul aqui, um representante de vendas coloca um pedido recebido por um cliente, isso passa pelas áreas de vendas, passa em verde aqui pela área de engenharia, se eu tiver que especificar esse produto, ele não for um produto de repetição, certo? Coloco o pedido, esse pedido passa por uma análise de crédito para finalmente chegar numa área de PCP, ser programado e aí a produção inicia. Então, esse fluxo todo aqui, certo? Ele estava sujeito a uma série de ineficiências, ele era despadronizado, várias pessoas de uma mesma área realizavam ele cada um à sua maneira, certo? E com grandes desperdícios. Então, qual que é o ponto importante, né? Será que esse time to cash aqui, nesse caso, ele é curto bastante para atender o cliente nesse prazo? Né? Agora, falando de alguns números para dar um exemplo. Se eu vou lá e forneço para o meu cliente um prazo de entrega, por exemplo, de 10 dias, né? Estou falando de uma situação em que se produza sob encomenda, às vezes esses 10 dias eles vão ser praticamente consumidos nessas etapas administrativas. Eu vou ter que desenvolver uma arte, esse pedido vai ficar retido numa análise de crédito para efetivamente isso ser programado e aí se inicia a produção. Então,
processo administrativo ele acaba praticamente consumindo todo o prazo de entrega fornecido ao cliente. Qual que é a consequência? Vamos atrasar esse pedido, não tenho nenhuma dúvida, tá certo? Então, uma abordagem sistêmica, nesse caso um mapa bastante amplo, tornou evidente aonde que o fluxo para, né? Onde que esse fluxo desse pedido ele enrosca e aí isso prejudica o atendimento ao cliente. Então, ter né, criado esse mapa trouxe essa visão ampla, mostrou os pontos em que a gente precisava atuar e aí baseado nisso a gente conseguiu dar uma colaboração bastante grande para que essa empresa de embalagens pudesse atender o cliente no prazo e minimizar os níveis de atraso que eram até bastante grandes. Esse é um dos exemplos aí. Bom, na parte 1 a gente tem uma visão bastante geral sobre o Lean, como ele foi desenvolvido. Na parte 2 a gente já começou a funilar isso para o segmento aí de rótulos e embalagens. Agora nessa parte 3 nós vamos ainda ser mais específico, uma vez que nós vamos falar de casos, de situações específicas, sempre pensando em, vamos dar evidências de que o Lean pode ajudar a sua empresa, né? E aí eu tinha falado dessa questão do VAVER, né? Então o que vai ser dito, né? Vamos falar de exemplos, que para a gente que acaba conversando com várias empresas, são situações que a gente enxerga que são frequentes, né, nesse segmento, né? A ideia é analise os casos e verifique se essas situações ou algo próximo a isso acontece na sua empresa, sempre pensando em se isso acontecer, saiba que o Lean é a maneira de resolver essas situações. Então, são 10 casos. Vamos falar aqui do primeiro, no exemplo 1, né? A gente tem a dificuldade para produzir e entregar os pedidos no prazo, ainda que exista uma grande quantidade de material acabado em estoque. Então, tem até a foto aí de uma área de expedição aí de um cliente aí, fabricante aí de embalagens plásticas, né, lisas impressas, essa é a área de expedição. Mesmo essa sendo a área de expedição, eles têm ali, eles carregam, né, na carteira deles, eles carregam um atraso nos pedidos ali de 2, 3 dias, proporcionava a 2, 3 dias de produção de uma maneira até recorrente, mas e esse estoque que está aí de produto acabado, por que eu não posso utilizá-lo, né? Então, isso também está associado a essa questão da variedade, né? Se fosse um produto só, era mais simples, né? Pego qualquer um deles e entrego, né? Mas não. Então, esse é um dos exemplos. Agora, exemplo 2 aqui, né? Então, existe uma constante discussão entre as áreas de comercial e PCP, às vezes PCP produção, né? Em relação ao tamanho dos lotes pedidos pelos clientes. O cliente quer receber, em alguns momentos, pequenas quantidades, né? E o comercial, uma área comercial defende isso, né? Para ele, tudo bem, ó, tem um pedido, estou colocando os pedidos. Para a produção, esses pequenos lotes, esses pequenos pedidos, eles geram uma série de ineficiências, né? O tempo de setup é o mesmo, independente do tamanho do lote, né? Em alguns processos, não só eu tenho o setup, como eu tenho uma para sendo gerada por conta desse setup, uma vez que a máquina ela, ela está rodando, né? Ela continua produzindo, por exemplo, num processo de extrusão, e aí gera essa discussão frequente. Então, se isso acontece, significa que assim, o seu sistema não está preparado para produzir pequenos lotes. Ele não acomoda isso bem, né? Não recebe isso bem. Exemplo 3, né? Também, de certa forma, está um desdobramento aí do exemplo 2, né? As áreas produtivas, elas pensam sempre em melhorar a produtividade, reduzindo a ocorrência de setups, né? Então, se eu tenho uma entrega para hoje, uma entrega para daqui a 10, 15, 30 dias, né? A maneira de lidar com esses setups, com essa questão do lote pequeno, vou produzir todos esses pedidos de uma vez, né? Vou agrupar os lotes, mesmo que os prazos de entrega sejam diferentes. E por que isso é ruim? Isso é ruim porque a gente acaba utilizando a nossa máquina hoje, certo? Ocupando ela com um produto que não vai ser produzido, não vai ser entregue agora, tá certo? E aí por conta disso eu acabo não produzindo um produto que é para daqui a 2, 3 dias. Então
E essa é uma das explicações exatamente do porquê que posso ter uma área de expedição com um estoque, né? Mas mesmo assim ter grandes atrasos, né? A gente acaba buscando, né? As empresas acabam buscando a alternativa errada, né? Que é esse agrupamento de lotes para minimizar essas ineficiências, sendo que o Lean vai defender o quê? Não, reduza os seus setups de forma que, tudo bem, meu sistema ele é apto a produzir um lote pequeno. Mesmo que ele seja pequeno, isso vai ser acomodado dentro do processo. Exemplo 4, né? A eficiência de processo, ou OEE, em alguns casos, ela não ultrapassa 60%. Ah, mas a eficiência é baixa assim mesmo. Sim, ela é baixa. Aí tem um comentário importante, né? Se ela for mensurada. Agora, se a gente não tiver uma medição de eficiência, o que vai acontecer? Vai acontecer que o resultado certamente ele é inferior a 50%. Então, você que trabalha 3 turnos em uma das suas linhas, saiba que você poderia trabalhar em duas, com 2 turnos tranquilamente, tá certo? O que acontece é que você tem tanta perda de processo, no fundo você tem uma fábrica escondida ali do ponto de vista de capacidade disponível para gerar novos negócios, para gerar um faturamento adicional com praticamente a mesma estrutura administrativa e de gestão de fábrica. Falando agora o exemplo 5, né? Agora falando do ponto de vista de apuração de resultado. Então, esse resultado dessas empresas, ela pode até ser medido por algum indicador chave desse negócio, certo? Mas ele é contabilizado, né, e talvez divulgado numa periodicidade baixa, às vezes mensal. Qual que é o problema disso, né? Às vezes que o resultado do mês, a gente vai saber se a gente está indo bem ou não só depois que ele aconteceu, né? Sendo que é interessante que a gente tenha um acompanhamento muito mais próximo até para poder tomar ações corretivas, uma vez que o resultado vai sendo monitorado dia a dia, turno a turno, no caso de uma produção, né? A gente pode ter situações em que outros indicadores podem até ser importantes, mas a gente não tem uma mensuração, e de que às vezes essa curiosidade da informação ela é baixa. Então, quer dizer, eu tenho um indicador, agora ele oscila de uma maneira que ele não se explica, né? A direção da empresa vai olhar o resultado, ao invés da gente discutir quais as ações quando ele está, por exemplo, quando ele está ruim, as primeiras perguntas são se esse indicador ele está correto, né? Isso é gerado por um descontrole em outros processos, da maneira como a informação ela é lançada dentro dos sistemas ERP ou contabilizada de outra maneira, certo? Mas isso evidencia falhas de processo. Sexto exemplo aqui, né? Então, os problemas da operação eles são recorrentes, mas a capacidade para resolvê-los de maneira definitiva é limitada. Isso é algo também que a gente ouve de bastante empresas, em que se você perguntar para as pessoas quais os problemas, elas sabem dizer. A grande questão é, elas não conseguem resolver. Isso é explicado bastante pelo fato de que as ações, elas não são ações estruturadas. As pessoas não buscam resolver causas raízes, elas acabam buscando resolver apenas os sintomas. Então, os problemas eles retornam, né? E aí o desempenho da empresa ele acaba ficando um pouco ruim, né? Exemplo 7, né? Esse também é bastante característico, né? O conhecimento dos processos em geral, ele não está sistematizado, ele não está descrito, ele não está formalizado em procedimentos, eles estão apenas na cabeça das pessoas, né? A gente encontra pessoas bastante, sem dúvida nenhuma, bastante capazes, que conhecem os processos, que têm bastante tempo de casa. Agora, a empresa acaba ficando um pouco refém dessas pessoas, tá certo? Porque o conhecimento está na cabeça, né? E isso é ruim, né? Não é só ruim do ponto de vista dessa questão da dependência, agora a organização como um todo não pode se valer disso, né? Por exemplo, se sou de uma outra área, eu preciso desse conhecimento que está na cabeça de uma pessoa, é difícil eu utilizar essa informação da melhor maneira. Então, isso é um problema, né? Isso vai também nessa questão, isso também acontece pelo fato desses processos eles não estarem claramente estabelecidos.
Exemplo 8, isso já foi abordado, né? Então, assim, boa parte do prazo de entrega, né, acordado com o cliente, ele é gasto em atividades sem a relação direta com a fabricação do produto. É a análise de crédito, é a colocação do pedido, é o faturamento. Né? Isso já foi abordado lá na parte anterior aí da apresentação. Exemplo 9, né? O PCP não pode sequenciar a produção da maneira que deseja, né? Considerando essa questão de que a gente tem grandes restrições no processo que tem que ser respeitadas. Normalmente setups, né? Um sequenciamento, a ideia é sempre ganhar produtividade através de um bom sequenciamento, tá certo? Agora isso gera alguns problemas. Dentre eles, o principal é o atraso de entrega. Por quê? Porque o sequenciamento está olhando muito mais para essa restrição de processo, para não gerar grandes paradas devido a esses setups. E a consequência é não só o cliente não sendo atendido, como também um dos geradores do exemplo número 1, né? Tem o produto acabado, mas não tem o produto que o cliente precisa. Tá certo? Exemplo 10, né? O último dos exemplos não é possível eliminar a realização de horas extras, ainda que os volumes de produção e pedidos tenham sido reduzidos. Né? Isso aqui é bastante atual, né? Nós estamos em 2016, último trimestre, o Brasil ainda está em crise, eu acho que boa parte da indústria, das empresas, né, está sentindo essa redução dos volumes. Agora, mesmo assim, a gente não consegue eliminar as horas extras. E aí fica evidente como os volumes caíram, fica evidente que não é uma questão de capacidade, é uma questão da gente utilizar bem essa capacidade para atender o cliente. Então, novamente, né, sendo até um pouco repetitivo, a gente tem que saber lidar com o mix bem. A gente tem que saber programar a nossa fábrica bem, tá certo? E de novo, a variedade ela gera esse problema. Okay? Então, esses foram os 10 exemplos. Busquem investigar se isso não for tão claro, né, todos esses pontos, mas busquem investigar a empresa de vocês, certamente vocês vão descobrir que parte disso acontece. E se isso acontecer, procurem o link e vocês vão ter uma saída para isso aí. Então, iniciando agora a parte 4, vou falar um pouco sobre como começar e quais os resultados previstos. É importante destacar assim, não existe um caminho único, né, para resolver isso. O que eu vou fazer aqui é dar muito mais recomendações simples, acho que especialmente para a empresa que hoje não tem um programa de melhoria estabelecido. Então, acho que como primeiro passo é muito mais escolher um problema que seja relevante para o negócio, escolher atingir, né, atingir e melhorar algo que hoje atrapalha o dia a dia das pessoas e com certeza afeta o desempenho da empresa. Acho que por dois pontos. Acho que o primeiro deles é por ser mais fácil de conseguir apoio, então da direção, quanto o primeiro em relação ao consentimento de se realizar algo e também ter os recursos à disposição, certo? E outro ponto é que os ganhos obtidos vão incentivar a realização de novos projetos. Uma vez que a empresa experimenta a trabalhar com melhoria, gosta dos resultados que experimentar, isso naturalmente vai direcionar aí a organização para que faça isso de uma maneira repetida e consistente. Né? Tá bom, então escolhemos um bom problema e daí, né? Então aí busque realizar um evento Kaizen para experimentar ganhos rápidos. O que é um evento Kaizen, né? Antes que eu apresente, é importante destacar que a Kimia disponibiliza gratuitamente um e-book sobre o tema, está aqui nesse endereço aqui embaixo, você entra lá e consegue baixar ele gratuitamente, certo? Agora, um evento Kaizen, o que é? É uma atividade focada, é o que a gente chama de um evento de imersão, onde a gente basicamente escolhe pessoas para compor uma equipe, essa equipe que necessariamente tem relação com o problema, são os envolvidos diretamente no problema, as áreas de suporte, os processos clientes e processos fornecedores, pensando nas interfaces que esse problema possa ter dentro da organização. E a ideia é de que a gente consiga realizar a resolução de um problema de maneira focada. Então, essa equipe escolhida, as pessoas
deixam pontualmente aí as suas atividades de rotina, né, o dia a dia, e durante 1 a 5 dias, aí depende bastante do escopo de realização desse evento Kaizen, essas pessoas vão ficar dedicadas a resolver esse problema. Então, é um trabalho em equipe muito mais focado em resolver algo bastante pontual. O evento Kaizen, ele não serve, pode ser usado sempre, então acho que é importante destacar, né, que em alguns momentos, se a gente depende da compra de alguma coisa, compra de algum recurso, algum material que demore, né, então pensando no tempo de aquisição, né, ou se eu tenho que desenvolver um sistema, isso leva tempo, né, então esse tipo de problema não é aconselhado a ser resolvido através de um evento Kaizen, né? Então aqui a gente tem que focar muito mais em, para fazer essa atividade, basicamente o que eu preciso é dedicar o tempo das pessoas, né? Então, se eu sentar para fazer, a equipe se reunir, ela pode rapidamente dar uma resposta para um tipo de problema. Quem quiser saber mais, não deixe de consultar esse link aí que está à disposição. É um e-book bastante extenso, está bastante detalhes a respeito desse evento Kaizen e de como realizar, né? Importante destacar que, caso você não tenha certeza qual problema deva ser resolvido, né, é interessante conversar com um especialista ou com uma pessoa com experiência, né, uma vez que essa pessoa pode já saber um pouco dos quais os caminhos devem ser tomados. Né. E também considerando que às vezes essa pessoa não é uma pessoa que já faça parte da organização, né? Às vezes um consultor pode, com a visão mais crítica dele, pode ajudar a dar um direcionamento, da mesma forma que uma das ferramentas talvez mais conhecidas do Lean, mas que na verdade é uma ferramenta de diagnóstico, que é o mapeamento de fluxo de valor, ele pode fornecer esse direcionamento nesses primeiros passos. Só para relembrar, né, quando eu mostrei aquele mapa que mostrava as atividades nos processos administrativos daquele fluxo de pedido que passava por áreas de vendas, análise de crédito, engenharia, PCP, antes de chegar antes de se iniciar o processo produtivo, aquela figura com aquela representação das etapa a etapa e os pontos onde poderiam ser gerados problemas, aquilo lá é um mapeamento de fluxo de valor para um ambiente administrativo. Então, é muito mais uma ferramenta para fazer as pessoas enxergarem além do que elas estão vendo, né? Normalmente a percepção é muito mais cada um tem a percepção da sua área, não tem uma visão do todo. Tá? E, novamente, para as empresas que entendem que precisam de algum suporte, esse link aqui de baixo a gente deixa à disposição um serviço para que você converse sem ser um compromisso de ter um contrato, né, uma primeira conversa inicial aqui com o consultor que pode te ajudar a definir um escopo de trabalho. Importante destacar que quais as condições para iniciar, né? Algumas empresas aqui, bastante que a gente conversa, eles destacam que eu acho que agora não é o momento de se realizar uma iniciativa como essa, mas né, a gente não tem as condições para isso, mas quais as condições? Interessante destacar que número 1 aqui, ó, o maior recurso normalmente é o tempo e o foco da equipe. Se eu estou falando de realizar um Kaizen, basicamente o que eu preciso é definir uma equipe e fazer com que essa equipe tenha foco no trabalho, na missão que ela tenha que resolver nesse período aí de 1 a 5 dias. As soluções, né, número 2, elas exigem um baixo ou nenhum investimento. Dá para fazer bastante melhorias, né, especialmente no começo de um programa, sem depender de grandes investimentos. O que é necessário? É necessário o apoio da direção, especialmente em tomadas de decisão. Então, em alguns momentos, o grupo vai se deparar com situações em que ele precisa levar isso para a direção para que a direção tome uma decisão. Então, isso tem que ser realizado rapidamente, né? A direção desata os nós e o trabalho continua, tá certo? E como condições, a gente recomenda que a empresa que precisa, né, lutar para manter a competitividade e reduzir o custo, essa é a empresa que deve investir na realização de um programa de melhoria. Ou seja, né, todas elas o tempo todo, né?
já que, no final de contas, essa acho que é a necessidade maior aí que as empresas têm. Então, se sua empresa iniciar aí um programa de melhoria baseado em Lean, que resultados que são frequentes aqui, resultados que você pode esperar? Então, acho que o primeiro deles é melhoria no atendimento aos clientes e redução dos atrasos de entrega, né? Acho que ao longo da apresentação foram vários exemplos, foram vários fatores que influenciam esse aspecto. Acho que a gente já acabou abordando já. Acho que penso que está bastante claro, né? Além disso, acho que a redução da perda de material, né, em alguns processos, a própria redução da APARA, né, dentre outras reduções que viabilizam aí uma redução do custo do produto. Em terceiro, uma redução nos custos nos processos logísticos. Então, acho que o próprio fato aí de você não ter tantos atrasos permite uma melhor na fabricação, permite uma separação mais fácil, uma roteirização melhor. Então, o objetivo aí acaba entregando outros ganhos do ponto de vista logístico, né, de entregas e também aumento de capacidade e produtividade, né, bastante relevantes, né, e às vezes esses ganhos são pontuais, são em algumas máquinas do processo. Às vezes esses ganhos eles são sistêmicos, né, uma vez que a gente acaba equilibrando melhor as capacidades da fábrica, então permitindo um ganho generalizado. Redução dos estoques e, por consequência, a melhoria do fluxo de caixa, né, devido a essa redução, bastante significativo. Melhoria no controle de processos em geral e na acuracidade da informação, especialmente quando isso envolver aqui o uso dos sistemas ERP, né? Então a qualidade da informação que está lá dentro ela é mais confiável. E também uma melhoria aqui do sistema ISO, né? Uma vez que todas as atividades de melhoria vão estar definindo novos procedimentos e formalizando isso e tirando até um pouco do conhecimento que antes ficava restrito à cabeça das pessoas, isso vai parar em procedimentos, então acaba por fortalecer aí o sistema da qualidade. E aí eu acho que, por fim, essa questão aqui do envolvimento da equipe, né, do maior envolvimento e do aumento da motivação. O que é muito frequente é que eu acho que a atividade de melhoria por si só, ela gera muito conhecimento, ela faz com que as pessoas aprendam muito e isso gera um aumento do ponto de vista da motivação aí da equipe, e sem falar que eu acho que o fato de desafiar as pessoas acabam surpreendendo, dando uma resposta com bastante qualidade. Então também frequentemente a gente acaba por descobrir alguns talentos nas empresas que também normalmente são na função em que ela exerce normalmente, as pessoas são subaproveitadas, elas têm muito mais potencial para oferecer para a empresa. Para finalizar a parte 5, né, mostrando um pouco como a Químia, né, como uma consultoria, como a Químia pode ajudar a sua empresa. Então, antes de mais nada, assim, a gente tem o nosso contato, né, o www.quimia.com.br. Você pode acessar o site, pode se cadastrar para receber conteúdos gratuitos aí sobre melhoria de processos e sobre o uso do Lean, né? Você pode consultar aí um dos membros da nossa equipe de consultores para te ajudar a dar um direcionamento num problema de processo que você tenha, que você enxerga que você precisa de um direcionamento. A Químia também está presente aí nas principais redes sociais, o LinkedIn, o Facebook, YouTube, o Google e Twitter, onde você também pode seguir e receber esses mesmos materiais aí que são disponibilizados no nosso site. E especialmente coloco aqui novamente os links para você baixar o e-book sobre Kaizen, um guia bastante completo, bastante extenso, explicando todas as etapas para quem quer realizar um evento Kaizen. E também fica à disposição essa conversa aí com o consultor, nesse link aqui de baixo, onde você pode solicitar uma conversa e talvez uma visita aí com um dos membros da nossa equipe. E, por fim,
boa aplicação, espero que essa apresentação tenha incentivado vocês aí a apostar no Lean, especialmente hoje quem não realiza isso, porque o número de oportunidades que vocês vão descobrir ele é bastante grande. Eu acho que isso é uma alternativa interessante para um momento como hoje, né? Baixo ou nenhum crescimento via mercado, então o que a gente enxerga é que se você apostar em ganhos de eficiência internos, isso tem o mesmo efeito no resultado do negócio do que efetivamente conseguir novos negócios, conseguir novos clientes, uma vez que você pode ter uma melhoria de margem. Então, boa sorte a todos, espero que vocês tenham gostado e fica aí o nosso contato para quem desejar continuar essa conversa. Até mais.